Olá, nós vamos agora para o nosso momento de estudo da palavra e eu convido você já a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 5 até o versículo 13, Mateus 6, 5 a 13. Esse pequeno trecho faz parte de um trecho maior conhecido como Sermão do Monte, mas o trecho em que nós vamos focar nesse momento é o texto conhecido como Pai Nosso. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas muito especiais que Jesus nos ensina nesse texto. Mateus 6, 5 a 13 diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto do Pai Nosso é muito conhecido e provavelmente muitos de nós sabemos recitá-lo de cor e salteado. A gente já conhece todas as partes dele, a gente já ouviu tanto a respeito desse texto, mas eu gostaria nesse dia tão especial, o Dia dos Pais, que nós olhássemos para algumas coisas especiais nessa oração, que nos fazem pensar a respeito do nosso Pai Celestial. Provavelmente você já mandou uma mensagem para o seu pai, você já recebeu uma mensagem, caso seja um pai, e você está comemorando aí com a sua família, mas eu gostaria que nesse dia você se lembrasse também do nosso Pai eterno. Se lembrasse daquele que revelou o seu amor por nós na sua palavra e através de Jesus Cristo. Eu gostaria que nós pudéssemos agora então olhar para essa oração do Pai Nosso e ver o que Jesus ensina para nós a respeito da nossa relação com Deus Pai. E para isso eu já começo comentando aqui a respeito dos versículos que servem de preâmbulo para a oração do Pai Nosso, aquilo que vem antes da oração do Pai Nosso. Jesus dá algumas dicas práticas a respeito de oração. Ele diz assim pra gente: vocês não devem ser como os hipócritas. Não devem ser como aquelas pessoas que oram alto por aí, querendo ser vistas, querendo ser percebidas pelos outros. Não, vocês não devem orar desse jeito. E também não faça como os pagãos que ficam repetindo as mesmas coisas, como se através da repetição eles conseguissem o que quisessem, como se a oração fosse um mantra ou um abracadabra que abrisse as portas do céu. Não, oração não é isso. Oração não é pra gente se engrandecer, e oração não é um meio de obrigar Deus a fazer as coisas ou de manipular a Deus. Não, oração faz parte de um relacionamento. E é por isso que mesmo antes da oração do Pai Nosso, Jesus já fala algumas coisas a respeito do nosso Pai. Ao invés de orar para a gente se engrandecer e ser visto pelos que estão ao redor, nós devemos orar em secreto. Abre a porta do teu quarto, entra, fecha e em secreto ore. Porque o teu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Você não precisa ficar repetindo e tentando manipular Deus para Ele fazer as suas vontades, porque o teu Pai sabe as suas necessidades antes mesmo de você pedir. Esse nosso Pai é um Pai, então, que ouve a nossa oração, que vê a nossa necessidade, sabe quem nós somos e do que precisamos. Não precisamos então orar mecanicamente, não como uma repetição sem sentido, mas a oração que Jesus nos ensina é uma oração que serve de modelo e inspiração, para que através dela nós saibamos como orar e como nós podemos nos chegar perto desse Deus maravilhoso que nos ama e nos chama de filhos. E é assim que Jesus começa a oração. Ele começa dizendo, na verdade, vocês que são discípulos de Jesus, vocês que são amigos de Jesus, vocês que servem a Jesus, vocês orem assim. O que Jesus está dizendo para nós é que a nossa oração deve ser dessa forma continuamente.
Nós não devemos orar esporadicamente, só no momento de perrengue, no momento de dificuldade. Nós podemos e devemos orar sempre, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que nós nos encontremos face a face com o nosso Deus. A oração é uma expressão do nosso relacionamento com o nosso Pai. Nós precisamos orar, porque nós precisamos falar com o Deus que nos ama e que nós também amamos tanto. Ore continuamente e ore da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso. Essa é a abertura da oração. E Jesus está mostrando para nós algo muito claro. O Deus eterno que está nos céus, soberano sobre toda a criação, é também o nosso Pai. E dessa forma, o Deus que está nos céus também está aqui conosco. Não é um Deus distante e ausente, mas é um Deus presente, que nos vê, nos ouve e nos ama. Mas quem são os filhos desse Deus? Quem são aqueles que podem chamar ele de Pai? O que Jesus ensina pra gente, ao longo de todo o Sermão do Monte, em diversos momentos repetindo que Deus é o Pai dos humildes de coração, Deus é o Pai daqueles que se rendem ao Evangelho. Deus é o Pai daqueles que são discípulos de Jesus, daqueles que rendem a sua vida a Jesus. E veja, Jesus ensina isso não só no Sermão do Monte, mas ao longo de todo o Evangelho. E no Evangelho de João, versículo 6 do capítulo 14, Jesus diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ou melhor, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outro momento ele diz também que só vem até ele, ou só vai até o Pai através dele. Ficou confuso? Vou te dizer da maneira mais simples. A única maneira de nós termos um relacionamento com Deus como nosso Pai é através de Jesus Cristo. Todo mundo é filho de Deus? Tem aquele ditado popular, né? Eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mas na verdade a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que são filhos de Deus aqueles que são adotados por Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, através dos benefícios e virtudes que o sacrifício de Cristo traz para nós. Se você quer conhecer mais de Deus, você precisa fazer isso através de Jesus. Só Jesus nos abre as portas para estarmos em relacionamento com Deus. Eu gostaria que você olhasse comigo para as 3 primeiras petições que nós vemos nessa oração do Pai Nosso. 3 pedidos simples que Jesus nos ensina. Os 3 primeiros pedidos dessa oração não são referentes às nossas necessidades. Se você olhar os 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso, você vai perceber que são pedidos relacionados ao nosso Deus. A oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Uau! O primeiro pedido não é a respeito de mim, mas que o nome de Deus seja santificado. O segundo pedido, no versículo 10, é: venha o teu reino. O terceiro pedido é assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os 3 primeiros pedidos dessa oração, então, são referentes ao nosso Deus. Ele é o principal, ele é a essência da oração. Estar em relação com Deus e não pensar primeiro em nós, mas pensar primeiro naquele que nos atrai, aquele que nos chama para perto através do seu amor. Em cânticos como grande é o Senhor e muito digno de louvor, nós dizemos para ele: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Engrandecer a Deus em primeiro lugar, reconhecendo quem ele é e o bem que nos tem feito. Quando nós cantamos: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Você percebe que esses cânticos declaram então que Deus é grande, Deus é tremendo e maravilhoso. E ao mesmo tempo esse Deus tremendo nos atrai para um relacionamento com ele. A oração do Pai Nosso é assim também. Deus, o teu nome seja santificado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade.
Todos esses pedidos são: Deus, nós queremos mais de Ti. Deus, nós precisamos mais de Ti e precisamos com urgência. Nós precisamos mais do Teu nome. Quando nós dizemos o nome, nós queremos dizer da Tua própria identidade, do Teu caráter. Nós queremos o Senhor sendo santificado e glorificado no nosso meio. Nós queremos viver aquilo que o Senhor diz para nós vivermos, que o Teu reino, a Tua autoridade seja feita entre nós, seja real entre nós, que a Tua vontade... E aí, muitas vezes a gente confunde vontade de Deus, né? Qual é a vontade de Deus, será? Mas o que Jesus está dizendo aqui é a vontade que Deus já revelou através da Sua palavra. Quando Jesus está dizendo isso, Ele está ensinando a gente a buscar a vontade de Deus, que já está clara, porque Deus já nos disse na Bíblia. Dessa forma, quando nós dizemos seja feita a Tua vontade, nós estamos orando, Deus, que a Tua palavra se cumpra em nós e ao nosso redor. Que beleza se nossas orações fossem influenciadas por esse tremendo amor por Deus, esse desejo inflamado de que a realidade seja permeada e inundada com a presença do Deus Santo e Poderoso, o Teu nome, o Teu reino e a Tua vontade. Nós desejamos estar contigo, Deus. E veja que é o desejo de Deus estar conosco. É o desejo de Deus revelar mais do Seu nome, derramar a Sua vontade sobre nós. É desejo de Deus que nós possamos experimentar mais e mais do reino. Então veja, essa oração nos estimula a amarmos mais a Deus e a buscarmos mais dele no nosso dia a dia, em primeiro lugar. E em segundo lugar, mais 3 pedidos são feitos na oração que Jesus nos ensina. E Jesus nos ensina a pedir pelo nosso pão, pelas nossas dívidas, no versículo 12, e pelas nossas tentações, no versículo 13. Você percebe, então, que Jesus está orando assim: Pai, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Quando? Hoje. E depois, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. As nossas dívidas fazem com que nós nos lembremos do passado. E quando Jesus ora, e não nos deixes cair em tentação, Ele está orando a respeito do futuro. É como Jesus orando em primeiro lugar a respeito de Deus, para nós desejarmos mais de Deus e termos mais de Deus na nossa vida, no dia a dia, e depois Ele colocasse então as nossas necessidades na mão desse Deus Pai nosso Todo-Poderoso. As nossas necessidades hoje, no presente, as nossas necessidades em relação ao passado, as nossas dívidas, os nossos pecados e as nossas necessidades no futuro. Não nos deixes cair em tentação. Esse Deus, Pai nosso, tão poderoso, tão amoroso, Ele nos sustenta ontem, hoje e para sempre. A necessidade do pão, também a necessidade do perdão e a necessidade de nos preservar no futuro para vencermos as tentações. Percebe? Em todo o tempo, Ele não nos deixa na mão, mas passado, presente e futuro estão diante dEle. E o nosso Pai ouve as nossas orações, nos vê e conhece as nossas necessidades. Nós podemos e devemos confiar, então, de maneira completa nesse Deus Todo-Poderoso. É por isso que a percepção a respeito da grandeza de Deus vem antes das nossas necessidades, porque a nossa visão, quando é muito pequena a respeito de Deus, nos leva a grandes problemas. Se a gente tem um Deus pequenininho, a gente enxerga Deus pequenininho, grandes problemas surgem, porque a gente não pode confiar num Deus pequenininho. A gente pensa que pelo nosso próprio esforço, a gente pode agradar a Deus, a gente pode seguir a Deus, a gente pode cuidar da nossa própria vida. Mas quando a gente vê Deus grandão, os nossos problemas ficam pequenininhos. Quando a gente vê que Deus é grandão, nós mesmos nos vemos pequenininhos. Nós nos vemos como crianças que precisam ser cuidadas e conduzidas pelo nosso Papai amado. E assim, eu gostaria de citar para vocês um trecho de um comentário bíblico de William Hendrickson, que diz assim: a natureza universal ou abrangente dessas petições se depreende do fato de que elas têm referência não só à glória de Deus, mas também às nossas necessidades. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso nos faz ver a glória de Deus, e que a glória de Deus se relaciona com as nossas necessidades, porque o Deus Todo-Poderoso cuida de nós, então nós podemos ter paz, hoje e sempre. Tudo,
Tudo está incluso nessa oração. Não tem uma parte da nossa vida que nós não devamos colocar diante de Deus, seja pedindo perdão, seja pedindo sustento e seja pedindo força para o futuro. Nada na nossa vida fica de fora do nosso relacionamento com Deus. Porque se ficar de fora, a gente então tem visto um Deus pequenininho. Mas um Deus grandão é capaz de cuidar de todas as partes da nossa vida. E além disso, eu gostaria que você olhasse para o último versículo da oração do Pai Nosso. O versículo 13, na sua segunda parte, diz assim: mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reino, o poder e a glória de Deus. O texto, o Sermão do Monte não, a oração do Pai Nosso inicia glorificando e vendo Deus como o Deus Rei, todo-poderoso, todo-glorioso, e ela termina da mesma forma. Nossas orações têm que ser assim, totalmente permeadas pela percepção do Deus grandão, o nosso paizão. Mas não um paizão no sentido coloquial, desrespeitoso. O nosso Pai que é grande e que nós reverenciamos, porque nós o respeitamos extremamente. Nós o amamos com extremo respeito, porque Ele é Deus incomparável. O fato notável que jamais devemos perder de vista é que aquele que é o Rei do reino do céu é ao mesmo tempo o Pai dos cidadãos do reino do céu. Ele não é só o nosso Rei, é o Rei e Pai que cuida de nós. E algo muito interessante é que os cidadãos que são filhos de Deus formam uma grande família. O desejo do nosso Pai é uma grande família. O reino dos céus é a família de Deus. Nesse Dia dos Pais, nós precisamos olhar para o nosso Deus. Precisamos lembrar dele primeiramente. Você lembrou do seu pai com carinho? Mandou uma mensagem para ele? Deu parabéns? Disse que o ama? Você mandou a mesma mensagem para Deus, que é o seu Pai Celestial? Ou talvez o seu pai seja um tranqueira, um cara que te abandonou e que nunca te amou. Eu posso dizer para você, se lembre então do seu Pai Celestial, porque Ele não é um tranqueira, Ele é um Deus grande que nos ama. Ele ama os menos prováveis, Ele ama os abandonados e esquecidos. Se você não teve para quem mandar uma mensagem de Feliz Dia dos Pais, reconheça, experimente e viva o amor de Deus. E ore, mande essa mensagem de parabéns para Ele, que é o Pai dessa família da fé, dos que foram remidos e comprados pelo sangue de Cristo na cruz. E algumas aplicações práticas desse texto. A primeira delas é que devemos desejar mais da comunhão com Deus. Não orar para Deus por coisas ou por problemas e situações, mas devemos pedir mais da comunhão com o próprio Deus. Assim como a oração do Pai Nosso diz, santificado seja o teu nome, que nós possamos orar a Deus, que o seu nome seja mais adorado, mais honrado, mais exaltado nas nossas vidas. Que a minha vida possa ser uma vida que honre a Ti. As pessoas possam olhar para mim e falar, esse aí é filho de Deus. Esse aí é filho de peixe, peixinho é. Sabe? Que as pessoas possam olhar para nós, que nós possamos orar por isso, para que Deus seja mais exaltado nas nossas vidas. Outra coisa interessante é que se nós estamos orando para que Deus seja mais exaltado nas nossas vidas, é porque nós desejamos que as pessoas ao redor possam perceber que Deus está presente. Ou seja, aqueles que amam a Deus e querem que Ele seja exaltado, desejam que os que estão ao redor também conheçam esse Deus. Aqueles que não conhecem o amor do Pai, esse amor tão maravilhoso, possam conhecer o amor do Pai e exaltá-lo juntamente conosco. Outra aplicação, seja feita a tua vontade. Que nós possamos pedir a Deus, Pai, que a sua vontade seja muito maior e mais forte que a minha. Que o meu coração se dobre à sua vontade e reconhecer que a vontade de Deus é infinitamente melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos sufocar as nossas vontades malignas e nos enchermos da vontade maravilhosa e graciosa que vem do céu. E isso significa que nós devemos ter um amor pela palavra de Deus. Porque se nós amamos o nosso Pai, nós devemos amar as palavras do nosso Pai. A gente não pode dizer que ama o nosso Pai e ignorar tudo que Ele fala. E por fim,
eu gostaria que você se relembrasse do primeiro versículo, que diz: Pai nosso que estás nos céus. Porque a Bíblia mostra para nós que quando nós estivermos lá no fim, quando Jesus voltar, quando nós estivermos face a face com Deus, a nossa oração vai ser diferente. Olha que frase legal de William Hendrickson. Ele diz: então na glória, estes filhos se dirigirão eternamente a Deus como seu Pai. Ou seja, lá no céu, a gente vai olhar para Deus e falar: Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai dessa grande família da fé. Mas, nunca mais a gente vai precisar orar: Pai nosso que estás nos céus. Porque o Pai nosso estará conosco. Será Pai nosso aqui. Essa é a nossa grande esperança. Que um dia as nossas mensagens de louvor e agradecimento a Deus não serão mais feitas através da oração ao Deus que está nos céus, digamos assim. Mas nós poderemos fazer as nossas orações e os nossos louvores face a face ao Deus que está presente. Então, nesse Dia dos Pais, ame mais a Deus, valorize mais a palavra dele e ame a expectativa de estar face a face com ele. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ensina a te amar a cada dia mais. Que nós possamos cantar que o Senhor é grande e ao mesmo tempo te agradecer por tua obra em nossas vidas. E que isso não seja só os nossos louvores, mas a nossa oração, que seja a nossa atitude diariamente. Que nós possamos te amar e te honrar e que exaltado seja o teu nome, Pai amado, dia após dia. Nós te adoramos e te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.